Alô, pesados ouvintes, saudações fraternais. Queremos meditar hoje sobre um tema muito atual, intitulado O Fim Está Chegando. Estamos vivendo dias sombrios, dias de insegurança, dias de muita agitação e de muitas perguntas. O que vai acontecer? Qual vai ser o desfecho dessa luta de Israel em defesa contra o grupo Hamas? A Bíblia nos fala em muitas passagens sobre os tempos finais. Sofonias escreveu: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Zacarias é um dos profetas que mais ênfase dá à questão da crueldade dos tempos finais. Ele cita inclusive Gaza, mas de uma forma especial Jerusalém e as experiências que Jerusalém vai passar nos tempos finais. Nós temos na Bíblia uma série de referências ou de capítulos tratando da vida de Jesus. São no total 89 capítulos que tratam da vida e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porém, nós temos 150 capítulos da Bíblia que tratam da segunda vinda de Cristo, do milênio, do novo céu, da nova terra e dos acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo. Então, a ênfase em muitos capítulos da Bíblia é justamente o tempo final. E a pergunta é: você está preparado para aquilo que vem? Existem várias interpretações sobre o momento do arrebatamento, e não é uma questão de se discutir e brigar por causa disso, porque só Cristo sabe realmente Deus sabe quando Cristo vai voltar. Mas estamos vivendo no tempo da igreja, estamos esperando, num tempo próximo, um pouco mais demorado, o arrebatamento da igreja. Aguardamos, quer dizer, o mundo vai enfrentar uma grande tribulação, vai haver uma segunda vinda, depois vai haver o reino de Cristo por 1000 anos e finalmente novo céu e nova terra. Mas o que nos interessa hoje é pensar sobre acontecimentos que antecedem o arrebatamento da igreja, na Bíblia chamado também de princípio das dores. Jesus falou em Mateus 24:8, mas todas essas coisas são o princípio das dores, assuntos ou acontecimentos da nossa época em que estamos vivendo atualmente. Quando falamos sobre o princípio das dores, estamos falando sobre as dores daquela mulher que vai dar à luz a um filho. Sabemos que essas contrações e dores vão aumentando de intensidade e de grau de dor, grau de sofrimento. Assim, também os acontecimentos dos últimos tempos estão aumentando cada vez mais. Os gráficos mostram, por exemplo, como tem havido um aumento de catástrofes naturais. E a Bíblia nos mostra que o Oriente Médio vai ser o principal palco das atenções nos tempos finais. E quando falamos sobre Jerusalém, estamos falando sobre um lugar onde muitos acontecimentos terão lugar e estão tendo lugar em nossa época. O Oriente Médio é o principal palco das atenções nos tempos finais. A profecia que fala sobre hostilidade já vem de 4.000 anos atrás. Lemos em Gênesis 16, 11 a 12, disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então lemos aqui a respeito dos ismaelitas, que serão ferozes, terão a mão contra todos e todos contra ele.
Quando olhamos para a propaganda que o Irã tem feito para a aniquilação de Israel, realmente é assustador. Em 2016, o Irã fez teste de lançamento de 2 mísseis balísticos. Segundo imagens divulgadas na época, neles havia uma ameaça escrita em hebraico. A inscrição dizia: Israel deve ser varrido da terra. E os iranianos, o governo do Irã, não tem escondido que isso é um dos seus objetivos principais, eliminar o Estado de Israel. É impressionante que a ONU, apesar de toda essa crueldade, não está tomando nenhuma providência efetiva para cuidar dessa questão. Então, a guerra na faixa de Gaza é hoje um dos sinais de que estamos nos aproximando do tempo do fim. Inclusive, Gaza está mencionado naquele texto que já citei do livro de Sofonias. Mohamed al-Azhar, líder do Hamas, ele disse: o objetivo é controlar o mundo. Enganam-se aquelas pessoas que acham que os grupos radicais, os grupos islâmicos radicais, como estamos vendo acontecer agora do Hamas e Hezbollah, que eles querem só libertar a faixa de Gaza. Não. Eles não querem só libertar a faixa de Gaza, eles querem destruir Israel, mas eles pretendem controlar o mundo. Isso é apenas uma etapa que está acontecendo em nossa época. Ele disse: todos os 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta Terra ficarão sob um sistema onde não há injustiça, nem uma opressão, nem um sionismo, quer dizer, judaísmo eliminado, e nem um cristianismo traiçoeiro. O cristianismo também deve ser eliminado conforme o plano deles. E isso aparece inclusive aqui em casos isolados no Brasil. Circulou um vídeo com a bandeira do Brasil com os símbolos do islamismo dentro da bandeira do Brasil. Quer dizer, eles querem realmente o mundo inteiro. Mossab Hassan Youssef, ele é filho do fundador do Hamas. Ele foi para os Estados Unidos, se converteu, é cristão hoje. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Filhos de Hamas, onde ele conta a sua história. Ele coloca quais são os principais objetivos dele. Vamos ver algum deles. Morrer pela ideologia é uma adoração dentro do islamismo radical. Se puder morrer, é uma forma de adoração. Acreditam eles, só que eles não sabem realmente qual é o destino da sua alma após a morte. Depois, destruição do Estado de Israel não é o objetivo final. Muitos acham que esse é o objetivo máximo, mas não é. Eles têm objetivos mais amplos. O objetivo é construir um Estado Islâmico em todas as civilizações, diz esse filho do fundador da Hamas. Ele que foi instruído desde pequeno nessa doutrina perversa, ele sabe muito bem o que é o objetivo deles. Depois eles colocam: sem derramamento de sangue inocente não será possível construir um Estado Islâmico. Eles consideram o derramamento de sangue, matar bebês, realmente violentar meninas e matar elas, matar grupos inocentes, isso faz parte do ensinamento que eles recebem desde a sua infância. Ele conclui dizendo que este ensino é passado para as crianças das mesquitas desde os 5 anos de idade. Então nós vemos que o objetivo não é só destruir Israel. Isso é uma etapa, mas eles pretendem finalmente conquistar o mundo inteiro, eliminar o judaísmo e o cristianismo também. Nos livros escolares, este ódio é pregado contra Israel. Os livros recém-introduzidos nas escolas palestinas ensinam aos alunos um Oriente Médio em que Israel não existe geograficamente e pregam o ódio em relação aos inimigos sionistas.
E quando então Benjamin Netanyahu divulga fotos sobre bebês assassinados, decapitados, queimados pela Hamas, isso realmente faz parte da política do Hamas, do Hezbollah, do Irã e assim por diante. Eles querem realmente atrocidades terríveis para conseguir alcançar os seus objetivos. E cenas que foram mostradas realmente são terrivelmente chocantes, como eles foram brutais contra a vida de bebês, de crianças, de pessoas completamente inocentes em toda essa situação. Infelizmente, existe uma repercussão em muitos países do mundo apoiando essas atrocidades. Partidos de esquerda fazem manifestação pró-Hamas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E pelas bandeiras dá para ver quais são esses partidos que estão apoiando essas atrocidades terríveis que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Após o ataque do Hamas em Israel, a França registra onda de antissemitismo. Milhares de pessoas estão marchando, querendo a destruição de Israel. E, naturalmente, muitas pessoas, ou essas pessoas, da maioria, foram recebidas como refugiados, agora estão realmente mostrando qual é a sua verdadeira intenção, o que eles pretendem atingir também na Europa. E a pergunta é, para onde isso vai levar? Qual vai ser o desfecho? A Bíblia nos apresenta em 2 capítulos sobre um dos principais acontecimentos que ainda está pela frente e que deve acontecer. Eu não creio que será de imediato agora, mas eu tenho certeza realmente que aquilo que acontece hoje lá na faixa de Gaza é um preparo para o mundo islâmico realmente não ter só um dia de fúria, mas um movimento de fúria para a destruição da terra de Israel. E a Bíblia chama isso de guerra de Gog com Magog. É uma luta em que basicamente o mundo muçulmano vai tentar destruir completamente Israel. Nós não vamos ler o texto todo, eu recomendo que você leia Ezequiel 38 e 39 em casa, mas vamos ler alguns versos desse texto. A Bíblia diz: "E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, escudo e rodela, manejando todos a espada. Prepara-te, dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti e serve-lhes de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos dirás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então temos aqui, quando lemos o capítulo inteiro, algumas verdades muito importantes. Qual é o objetivo de Deus com isso? Visto que a Bíblia diz que é Deus que está chamando essas nações para os montes de Israel. E o texto da Bíblia nos responde em algumas passagens desses capítulos que Deus está querendo se manifestar e provar perante essas nações gentias que Ele é o Senhor. Não é Alá o Deus verdadeiro, mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Deus verdadeiro. Para que os gentios me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante.
Quando houve as pragas lá no Egito, o texto nos revela diversas vezes que Deus está dizendo que os filhos de Israel vão saber que Ele é o Senhor, Faraó vai saber que Ele é o Senhor, o povo vai saber que Ele é o Senhor, que Ele manda também no Egito e que não há outro Deus como Ele. Agora, na guerra de Gog e Magog vai acontecer algo semelhante. É para mostrar a esses povos maometanos que Deus, o nosso Deus verdadeiro, Ele é o Senhor. E Ele é que vai lidar com o povo naquele tempo. Então, esse cenário que vai ainda acontecer lá no Oriente Médio é um cenário onde Deus se manifesta como sendo o Deus verdadeiro. E a Bíblia mostra que Israel, sim, vai ser ocupado, mas vai finalmente ser derrotado por Deus. Veja como isso vai acontecer. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Então, note, Deus vai usar várias formas para a derrota desse exército gigantesco. Em primeiro lugar, vai haver desunião e um vai lutar contra outro. Depois, vai haver peste e sangue. Vai haver chuva inundante, grandes pedras, fogo e enxofre. Deus vai fazer chover sobre essas tropas dos inimigos de Israel. Então, a vitória vai ser de Deus justamente para provar a todos que fizeram parte desse cenário: eu sou Deus. Tanto os judeus como também essas nações maometanas vão ter que reconhecer: estamos num Deus com um Deus falso. Realmente é o Deus de Israel que é o Deus verdadeiro. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu entendo que isso pode acontecer ainda antes ou no começo da grande tribulação. Há pessoas que atribuem essa referência a Gog e Magog ao mesmo cenário quando a Bíblia fala sobre a última tentativa de Satanás. Mas isso não é possível. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra em Ezequiel 39 que o povo vai passar durante 7 meses limpando a terra dos cadáveres. Ora, na última tentativa de Satanás, Deus vai destruir com fogo esses exércitos inimigos de Satanás, e já vem o juízo de Deus e a terra vai se desfazer em grande estrondo. Então lá não haverá suprimento, não. Portanto, isso não pode ser o mesmo evento que vai acontecer. Então Deus vai usar a invasão para se glorificar. E como é que fica a Igreja de Cristo nessa situação? Como é que ficamos nós nesse tempo? Jesus disse: eis que vos tenho predito. Então, Deus já avisou para a igreja não ser pega de surpresa. Salmo 122, verso 6 nos ensina: orem pela paz de Jerusalém. É importante que nós vamos orar pela paz de Jerusalém. O missionário que trabalha na região disse: o que nós, como cristãos e cidadãos árabes palestinos de Israel, podemos oferecer em um momento como este? O presidente da convenção, Boutros Mansur, pregou na sua igreja em Nazaré e disse: a resposta é Jesus. É muito importante reconhecer que não haverá verdadeira paz no Oriente Médio e nem entre as demais nações do mundo, a não ser quando Cristo vier para instalar o seu reino, o reino de 1000 anos aqui na terra. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Já houve tantas tentativas de fazer uma negociação de paz entre Israel e palestinos. Tudo fracassou. A paz somente vai chegar quando Cristo vai trazer a paz ao mundo. Mas temos algumas referências na Bíblia que nos dão uma orientação sobre a nossa vida. Os missionários e cristãos que trabalham lá no Oriente Médio dizem que uma das principais tarefas deles é convencer aos filhos pessoas que são torturadas que não devem responder com ódio e sim com amor. Jesus disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Está na hora de olharmos para cima, reconhecermos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus, e devemos olhar esperando a segunda vinda de Cristo. Isso é muito importante nesse tempo. Além disso, Jesus disse: e olhai por vós, quer dizer, devemos cuidar da nossa vida espiritual. Que não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, devemos vigiar, devemos orar para que Deus nos encontre quando Cristo voltar de uma forma digna de realmente partir para estarmos na pátria celestial para todo o sempre. O fim está chegando. Eu não acredito que Gog e Magog virá de imediato agora, mas eu creio que estamos vendo um preparo acontecer com essas manifestações no mundo e finalmente vai haver uma rebelião, uma fúria do mundo muçulmano contra os judeus e contra os cristãos. Então, sim, Deus vai se manifestar e nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo para estabelecer realmente o seu reino aqui na terra. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu estado espiritual? O fim está chegando. Você está preparado? Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que possamos ser realmente cristãos de verdade, de coração e alma, servindo ao Senhor. Amém.